Abençoados, melhor noite, graça e paz da parte de Cristo Jesus, aquele que morreu, ressuscitou e hoje habita no nosso espírito. Recebo que tudo está bem na sua vida, que no momento que você ouvir essa mensagem, no momento que você receber essa palavra, os olhos do seu entendimento já estão iluminados para que você entenda qual seja a perfeita vontade do Senhor. O Evangelho diz que o entendimento, ele vem pelo ouvir, mas ouvir a palavra. Não é que se você vai ouvir qualquer coisa da Bíblia e o entendimento do Evangelho vai vir até você. Não, não é isso que está dizendo. O Evangelho diz que o entendimento é pelo ouvir a palavra do Senhor, a palavra de Deus, que é o Evangelho da graça, que está de Romanos até Hebreus. Quando você ouve, Deus mesmo ilumina os olhos do seu entendimento e você passa a entender. Isso aqui não cabe inteligência humana, inteligência natural. Não é porque você é muito inteligente que você vai entender. Ou pelo contrário, né? Se de repente você é uma pessoa assim, igual a mim, que não tem assim muito estudo, e você possa pensar, não, eu não vou entender porque é alguma coisa assim muito complexa, muito difícil. Não, abençoados. Esse conhecimento é dado diretamente de Deus ao nosso espírito. Você lê, você ouve o Evangelho e Deus mesmo ilumina os olhos do seu entendimento. Isso vem assim, isso é uma coisa do Espírito. Isso aqui não tem nada a ver com carne, tá bom? Então, abençoados, eu gostaria de saudar a todos que estão nos ouvindo, aos nossos colaboradores. E a palavra está correndo, temos aí recebido correios, a palavra está correndo e sendo glorificada. E nessa noite, nesse momento, eu gostaria de mandar aqui uma saudação bem especial a todos os colaboradores, que esses abençoados que estão aí na internet, pregando, falando do Evangelho da Graça de Deus. Já que falei umas outras vezes, quando nós começamos a falar dessa palavra, quando Deus mesmo iluminou nossos olhos, não havia tantos abençoados assim. Hoje não temos assim um número exagerado, eu creio que vamos ter muito mais, mas já temos bastante abençoados que estão aí falando dessa graça, falando do Evangelho, o que para nós é assim, alguma coisa muito especial. E nessa noite eu gostaria aqui de destacar um abençoado, que ontem eu conversei com ele, né, e o que ele me falou aumentou bem o meu entendimento, o meu crescimento aqui. Eu estou falando do abençoado Raí Souza, lá da Bahia. Abençoado, receba aí um abraço aqui do seu irmão aqui em Cristo. Não nos conhecemos pessoalmente, mas somos íntimos no Espírito, porque temos o mesmo Espírito. Não dependemos de nos vermos para nos conhecermos. Só Deus, né? Deus que promove essas coisas, é Deus que faz essas coisas. Louva a Deus pela sua vida, louva a Deus pelo seu zelo, louva a Deus pela sua dedicação quanto ao Evangelho da Graça de Deus. E mais uma vez, muito obrigado pelo esclarecimento que você me deu. Raí Souza, lá da Bahia. Então, abençoados, nessa noite nós vamos aqui tratar de um assunto bem tranquilo, que nós nos propomos a falar dentro do conhecimento, dentro do que Deus tem nos dado. Porque o Evangelho diz que é de glória em glória, a transformação da nossa mente. Você não vai aprender tudo de uma vez. O conhecimento não vai chegar todo de uma vez em você. É de glória em glória, diz o apóstolo Paulo, escrevendo a Corinto. Então, de acordo com como o conhecimento chegou até mim, eu vou agora aqui falar para você e recebo que você entenda, não é isso? Que Deus mesmo que dá o entendimento. E aí pegue uma Bíblia, pegue um papel, uma caneta, anote os versículos, as referências, que nós vamos falar a respeito do Evangelho da Graça de Deus. E o título é Pedra de Tropeço. Olha só, vamos aqui falar a respeito de Jesus de Nazaré. Talvez para alguns cause assim algum espanto. Jesus de Nazaré foi uma pedra de tropeço? Olha, abençoados, infelizmente foi, felizmente, porque é o desejo de Deus, foi e hoje ainda é uma pedra de tropeço para muitos. Eu recebo que não o seja para você. Então vamos ler aqui Romanos, carta que o apóstolo Paulo escreveu a Roma, no capítulo 9. Vamos ler aqui 3 versículos. Gostaria de começar lendo aqui no versículo 30,
vamos ler até o 33, tá bom? Gostaria que você me acompanhasse, que diz assim, ó. Que diremos, pois? O que nós vamos falar a respeito desse assunto, pedra de tropeço? Que diremos, pois? Que os gentios que não buscavam a justiça, preste bem atenção, alcançaram a justiça? Sim, mas a justiça que é pela fé. Justiça que é pela fé. Mas, versículo 31, mas Israel, que buscava a lei da justiça, não chegou à lei da justiça. Por quê? Versículo 32. Por quê? Porque não foi pela fé. Não foi pela fé. Mas como que pelas obras da lei. Tropeçaram aonde? Na pedra de tropeço. E o versículo 33. Como está escrito, eis que eu, Deus falando, Paulo repetindo aqui uma profecia lá de trás, ele diz, como está escrito, eis que eu ponho em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha de escândalo, e todo aquele que crer nela, nessa pedra de tropeço, não será confundido. Veja bem, abençoados, o que nós temos aqui para falar? A manifestação de Jesus de Nazaré, aquele corpo que vestiu o próprio Deus, o apóstolo Paulo diz que grande é o mistério da piedade, Deus mesmo manifestado em carne. Quando ele andava aqui, nesse mundo, o que era visto era Jesus de Nazaré, mas quem estava ali dentro era o próprio Deus. Então, aquela manifestação chamada Jesus de Nazaré, ela veio com uma finalidade definida por Deus. Ele veio aqui já com um propósito preparado por Deus, estabelecido por Deus, desde antes da fundação do mundo, o corpo de Cristo. E se você, principalmente você que diz que é um cristão, você que diz que é um evangélico, se você não entende essa finalidade, se você não entende o que veio Jesus de Nazaré fazer aqui, então Jesus de Nazaré se torna uma pedra de tropeço nesse reino para você. Se você não entende qual foi a finalidade, o propósito dele aqui, quando ele andava aqui num corpo de carne chamado Jesus de Nazaré. Lá em Romanos capítulo 5, versículo 17, o apóstolo Paulo diz que nós só iremos reinar em vida, só vamos entender o que é o Evangelho da Graça com o conhecimento de Romanos até Hebreus, com a abundância da graça, com o conhecimento. Quando você conhecer, quando você entender o que é Evangelho, então você vai entender qual foi a finalidade desse corpo chamado Jesus de Nazaré. Porque senão vai se tornar em tropeço na sua vida. Como que é isso? Como que aconteceu isso? Vamos ler aqui um versículo aqui em Lucas, para não ficar só em Paulo, não é isso? Vamos aqui, Lucas capítulo 2, versículo 34, que diz assim, ó, e Simeão os abençoou e disse a Maria, sua mãe. Aqui foi quando Jesus de Nazaré ainda era um bebê, lá no 8º dia, e foi apresentado a Simeão. Então ele disse, eis que este, falando a respeito de Jesus de Nazaré, é posto para a queda, veja bem, para a queda e elevação de muitos em Israel, ali em Israel, e para sinal que é contraditado. Então, abençoados, veja bem, foi posta uma pedra que é de elevação, de queda e de elevação de muitos. Mas aonde que diz aqui o profeta? Aonde? E para qual povo? Em Israel, dos judeus. Essa pedra de tropeço foi posta para o povo de Israel. Então, Jesus de Nazaré, ele foi posto como pedra de tropeço para os judeus. Veja bem, vamos partir aqui de um princípio aqui bem lógico, porque temos que entender, temos que raciocinar, porque o Evangelho diz que é com a mente, é conhecimento, com a mente ativada, conhecimento de Cristo, a mente de Cristo, um culto racional. Então diz que Jesus de Nazaré foi posto como uma pedra de tropeço para os judeus, porque os gentios, veja bem, os gentios nunca tiveram lei. Se não tiveram lei, veja aqui em Romanos, vamos ler aqui Romanos capítulo 2, é necessário que a gente leia isso aqui, porque muitos nos criticam quando nós falamos algumas coisas bem assim, fortes, não é isso? Romanos capítulo 2, no versículo 14, olha o que ele diz aqui, ó, Romanos 2,14.
Porque quanto os gentios que não têm lei, olha só, aqui até encerra já esse assunto. Quanto os gentios que não têm lei, fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei para si mesmo são lei. Os gentios abençoados nunca tiveram lei. Jesus de Nazaré não poderia ser uma pedra de tropeço para os gentios, porque está dizendo aqui que eles nunca tiveram lei. Então, como é que você vai tropeçar numa lei que ela não cabe em você? Que ela não está dada a você? Então, você não pode tropeçar nessa lei. É como se você pegasse um automóvel e pegasse uma estrada e andasse a 100 por hora, e ali não tem uma lei que proíba de andar a 100 por hora. Você não pode ser pego, não pode tropeçar nessa lei, porque não existe. É o que está dizendo aqui, ó, o apóstolo Paulo. Os gentios nunca tiveram lei, nem antes da cruz, nem depois da cruz. Nunca tiveram lei. Jesus de Nazaré não poderia ser pedra de tropeço para os gentios. Mas o que acontece, veja bem que nós vamos entrar aqui num assunto aqui bem interessante. O que acontece é que a religião ensina, eu mesmo quando estava lá na religião, passei alguns anos lá e cheguei a ser professor de escola dominical, eu mesmo ensinava isso antes de Deus iluminar os meus olhos. A religião ensina que ele, Jesus de Nazaré, aquela manifestação de Deus, veio, olha que coisa tremenda, veio ser modelo para os gentios. E eu sofria muito, abençoados, naquela época, porque eu era meio preguiçoso assim quanto à minha carne, e às vezes eu não queria ir para o monte, eu não gostava muito de jejum, e outras coisas eu não gostava de fazer. Então aquelas pessoas mais próximas a mim chegavam e falavam assim para mim: poxa, se Jesus fez, por que você não pode fazer? A religião ensina que ele veio a ser o nosso modelo, porque ele fez, a igreja tem que fazer também. Imitam tudo que ele fez. Por que você acha que existe lá nas igrejas chamadas evangélicas batismo nas águas? Por que você acha que eles lá fazem jejum? Por que eles fazem aquelas coisas, a Santa Ceia, chamada Santa Ceia? Hoje tivemos uma explicação maravilhosa aí do abençoado aqui, que eu tive a oportunidade de participar, excelente, não é isso? Eu convido a você também a participar aí no Facebook. Tudo que eles fazem lá, imitam o que Jesus de Nazaré fez. E não é para imitar. Jesus não veio ser como exemplo nosso, porque se você se meter a imitar Jesus de Nazaré, vai acontecer o que o apóstolo Paulo diz aqui, ó, no capítulo 9, no versículo 34, vai dizer que ele vai se tornar uma pedra de tropeço para você, porque ele não veio a ser o modelo. Veja bem, então, pessoal, o que diremos nós? O que diremos nós a esse respeito? Olha, veja aí no versículo 30, Romanos capítulo 9, versículo 30. Que diremos, pois, que os gentios, veja bem, é bom explicar, nós já falamos aqui algumas vezes, mas é bom explicar isso aqui. Gentio é todo aquele que não é judeu. A Bíblia, ela só fala de dois povos. Ou você é judeu, ou você é gentio. Se você não nasceu lá em Israel, então com certeza você é gentio. Você não tem nada a ver com um judeu. Gentio é todo aquele que não é judeu, para simplificar-se de uma maneira mais simples possível. E diz que os gentios que não buscavam a justiça, por que eles não buscavam a justiça? Porque não tinha lei para os gentios. Os gentios nunca participaram da lei de Moisés. Veja bem, antes da cruz, não tinha lei para os gentios. Depois da cruz, também não tinha lei para os gentios. Nunca houve lei para os gentios. Segundo o Evangelho de Paulo, se não tem lei, então não tem justiça. Romanos capítulo 7, versículo 7, estamos aqui pertinho, vamos dar aqui uma conferida. 7,7 diz assim, ó: que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado, senão pela lei. Porque eu não conhecia a cobiça, se a lei não dissesse, não cobiçarás. E essa lei não foi dada para nós, os gentios. Se não tem lei, abençoados, então
Não tem do que você procurar se justificar. Não tem, porque você não foi acusado de nada. Segundo a lei, Deus nunca te acusou de nada. Porque Ele não deu a lei para nós, os gentios. Nunca aconteceu isso. Uma pergunta que Paulo faz. Os gentios alcançaram justiça? Porque não foi dada a lei de Moisés para os gentios. Então ele pergunta, foi os gentios, nós que somos gentios, alcançamos a justiça? Aí o próprio apóstolo Paulo, ele mesmo responde, sim, os gentios alcançaram a justiça. Mas tem um detalhe que a religião não conhece, desconhece esse detalhe. E que detalhe é esse? Mas a justiça que é pela fé. Diferente lá dos judeus. Esquece esse povo judeu. Esquece a justiça que foi dada a eles. Porque a justiça que Deus estabeleceu para nós, os gentios, é uma justiça que é pela fé. Diferente daquela de lá, que foi dada a eles. Como que é a justiça pela fé? Efésios capítulo 2, versículo 8 e versículo 9. Um versículo aqui bem conhecido nosso. Pela graça sois salvos. Olha onde está a justiça dos gentios. Pela graça sois salvos. Mediante o quê? As obras? Não. Mediante a fé. E isto não vem de vós. É um dom de Deus. A justiça que foi dada aos gentios, a nós, é um dom de Deus. E diz no versículo 9, não vem das obras. Abençoado, acho que mais claro do que isso, como disse um amigo meu, mais claro não canta o galo, porque mais explicado do que escreveu aqui o apóstolo Paulo, diz que não vem das obras, que essa justiça não vem das obras, para que ninguém se glorie. E Deus lá no passado já havia falado, a minha glória não dividirei com ninguém. A justiça que foi aplicada a nós, gentios, é por fé. Não depende das obras. Nós nunca participamos da lei de Moisés. Fique bem claro isso, que fique registrado para os séculos aí, para todos que me ouçam daqui para frente, que nós que somos gentios, nunca participamos da lei chamada Lei de Moisés, aqueles 613 mandamentos. Nunca. A justiça pelas obras foi dada para os judeus, aquele povo lá, que separado por Deus, com um propósito devidamente dado por Deus, segundo o querer de Deus, lá que Ele é soberano, Ele fez do jeito que Ele quis fazer. A justiça pelas obras foi dada para os judeus. Para nós, os gentios, a justiça é pela fé. Então, por isso que nós não podemos tropeçar em Jesus de Nazaré. Por quê? Jesus de Nazaré foi criado, ele viveu debaixo das obras, debaixo da lei. E para nós não foi dada a lei. A lei já teve um fim, acabou. A justiça pelas obras foi dada para os judeus, que já teve um fim, essa lei. Romanos capítulo 10, versículo 4. É um versículo que nós sempre lemos aqui. O fim da lei é Cristo. Já acabou. A lei, toda a lei de Moisés já acabou. Nós falamos aqui na semana passada, né? Eu ouvi um abençoado na internet, uma pregação de um abençoado aí do sistema religioso, e falando que existe 2 ou 3 tipos de lei, não é isso? A lei cerimonial, a lei não sei o quê, a outra lei. Mas o apóstolo Paulo deixa bem claro aqui, Romanos capítulo 10, versículo 4. Ó. Ora, porque o fim da lei, não dividiu a lei aqui. Se é lei, acabou na cruz. O fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Teve fim. E tem um detalhe, abençoados. A lei de Moisés nunca justificou a ninguém. Não justificou a ninguém. E veja aqui então o versículo 31. Versículo 31 aqui. Romanos capítulo 9, versículo 31. Mas Israel, olha só, continuando aqui nesse entendimento, mas Israel, que buscava a lei da justiça, porque eles buscavam a lei da justiça, não chegou à lei da justiça. Não chegaram, não alcançaram. Então a lei não justificou a ninguém, embora Israel procurava a justiça. Por que não alcançaram? O versículo 32 vai deixar aqui, bem claro, vai dizer por quê. Porque não foi pela fé. Israel não procurou a justiça
pela fé, mas como que pelas obras da lei. Qual foi o resultado? Qual foi o resultado de Israel procurar a justiça de Deus pelas obras? Tropeçaram em Jesus de Nazaré. Tropeçaram em Jesus de Nazaré. E o versículo 33, como está escrito. Isso aqui está escrito, abençoados. Não tem o que discutir. Está escrito, olha só. Eis que eu ponho em Sião uma pedra de tropeço. Deus mesmo colocou essa pedra de tropeço. E uma rocha de escândalo. E todo aquele que crê nela não será confundido. Tem que crer. É por fé, não é por obras. Por quê? Por que tropeçaram? Porque se tornou um escândalo. Por quê? Romanos capítulo 10, versículo 4, diz que para o judeu a lei já teve um fim. Já acabou. Não adianta você querer praticar a lei, você que é um judeu, querer praticar a lei, porque ela já teve fim. E quanto aos gentios? Nunca houve lei para o gentio. Você que não é judeu, que vive debaixo da religião, que quer fazer as obras da lei, você está perdendo tempo duas vezes, abençoado. Porque a lei já acabou e nunca foi dada para o gentio. Está perdendo o seu tempo. Se você, veja bem, se você se mete a praticar a lei de Moisés, o que tem na lei de Moisés? Vamos deixar aqui bem claro para que as pessoas entendam o que tem na lei de Moisés. Os itens mais conhecidos: jejum, batismo nas águas, apresentação de criança, o que mais? Dízimos, também é da lei de Moisés. O que mais? Santa Ceia, chamada Santa Ceia, também faz parte da lei de Moisés. Olha quantas coisas. Ir para o monte, fazer jejum. Então, se você se mete a praticar a lei de Moisés, o que vai acontecer com você? Você vai tropeçar e não vai chegar a um perfeito entendimento. Não vai chegar à perfeição, abençoado. Hebreus capítulo 6, versículo 1. Vamos lá e vamos ler. Hebreus capítulo 6, versículo 1. Nós falamos sempre as mesmas coisas. Hebreus capítulo 6, versículo 1. Pelo que, olha só, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo. É para deixar. E que rudimentos são esses? São esses que nós acabamos aqui de falar. Prossigamos até a perfeição. Porque se você ficar na lei de Moisés, praticando os mandamentos da lei de Moisés, você vai tropeçar e não vai chegar à perfeição. Esse que é o problema de se ficar em Jesus de Nazaré, porque ele participou de uma lei que já acabou, e o apóstolo Paulo disse aqui, que é para se deixar. Então, se você pratica a lei, você está tropeçando. A pior coisa que existe, abençoado, deixa eu te falar aqui uma coisa bem séria, e eu tenho certeza que você que conhece o Evangelho da Graça, você vai concordar comigo. A pior coisa que existe nesse mundo é a religião. Eu acho que não existe nada pior nesse mundo do que a religião. A religião diz o seguinte, né? Que segundo eu estudei nos colégios, a religião é para religar o homem a Deus. Mas só que eles fazem o contrário. Em vez de ligar o homem a Deus, a religião está desligando, está afastando o homem de Deus. Por quê? Olha, Gálatas capítulo 2, vamos lá em Gálatas capítulo 2, procure na sua Bíblia aí, no versículo 14. Olha só, por que a religião faz o contrário, não está ligando nada a Deus? Olha só, versículo 14. Quando nós falamos religar, é no entendimento, no conhecimento. Porque no espírito você já nasceu ligado a Deus e não tem como mudar isso. Mas aqui, o caso aqui é o entendimento. O tropeço é no entendimento, é no conhecimento. No versículo 14, diz o apóstolo Paulo: mas quando vi, falando aqui do apóstolo Pedro, do apóstolo João, do apóstolo Tiago, mas quando vi que não andavam bem direitamente conforme a verdade do Evangelho, se não estava na verdade, aonde que eles estavam? Mentira. Na mentira. Ou você conhece aí uma terceira opção? Eu não conheço. Ou você está na verdade, ou você está na mentira. O apóstolo Paulo diz aqui que esses homens, quanto ao Evangelho, veja bem, o negócio aqui é a doutrina, não é a vida pessoal de ninguém. Quanto ao Evangelho, quanto à doutrina, esses homens estavam na mentira. Disse a Pedro na presença de todos: se tu, sendo judeus, vive como gentios e não como judeu, por quê? Olha a pergunta que o apóstolo Paulo fez a Pedro, a mesma que nós vamos fazer para a religião.
Por que que você obriga os gentios a viverem como judeus? É isso que está fazendo a religião hoje. Toda a religião está fazendo isso hoje. Está obrigando o gentio a viver como judeu. Porque o batismo nas águas não é para o gentio, é para o judeu. Mas a igreja chamada evangélica, a igreja chamada católica, obriga todos os seus filiados a se batizarem nas águas. Estão fazendo como fazia lá o apóstolo Pedro. O dízimo, o chamado famigerado dízimo, aí que não sai de lugar nenhum, não tem como tirar, foi dado para o judeu lá na tribo de Levi. Mas a religião hoje, toda ela, sem exceção, obriga todos os seus participantes a dizimar. Então, em vez de reconciliar aqui na mente o filho com o pai, a religião faz o contrário. Está fazendo o filho tropeçar nessas coisas que já deveriam ser deixadas há mais de 2000 anos. Não temos nada a ver com os judeus. Entenda isso, abençoados. Nós não temos nada a ver com o judeu e muito menos com a lei de Moisés. Isso aqui é um caso de doutrina. Falamos quanto à doutrina. Esse negócio de lei de Moisés, abençoados, não foi dado para nós. Esse aqui foi o trabalho do apóstolo Paulo, ensinar na época dele que a lei de Moisés teve um fim na cruz e não foi dada para os gentios. Duas vezes errado quem pratica a lei de Moisés hoje aqui no Brasil, por exemplo. 2 vezes errado, porque a lei já teve fim, e se não tivesse, se por acaso a lei continuasse, não servia para nós também, abençoados, porque ela foi dada para o povo judeu, e nós não temos nada a ver com esse povo judeu, e muito menos com a lei de Moisés. Se você pratica essas coisas, você está tropeçando nessa doutrina, que é Jesus de Nazaré. Nós, os gentios, estamos chamados a vivermos como gentios. Nós somos chamados a vivermos como gentios, que nascemos depois da cruz. Nós não nascemos mesmo antes da cruz, já não tinha lei para nós. Imagina agora nós que nascemos 2000 anos depois da cruz, que a lei acabou. Como é, abençoado? Como é que você vai se meter debaixo dessa lei? Pensa, por favor. Não brigue comigo, não fique aborrecido, não maltrate a minha mamãezinha que está aqui sentada aqui do meu lado. Não, pensa primeiro. A lei de Moisés acabou na cruz e não foi dada para nós. Por que você vai se meter debaixo dessas práticas? Não é uma coisa nem lógica, quanto mais uma doutrina para nós. Não existe isso de lei de Moisés para nós. Então, como é que vive um gentio depois da cruz? Depois, nos nossos anos agora. Esqueça lá, perto lá até os anos 70, esquece isso por hora. Hoje, no ano de 2021, como é que vive um gentio? 2 Coríntios, vamos ler. 2 Coríntios, capítulo 5, no versículo 7. Abra sua Bíblia aí, por favor. Veja o que diz o apóstolo Paulo a essa igreja. 5:7 diz assim, ó: porque os gentios, ele está escrevendo aqui para os gentios, porque andamos por fé e não por vistas. O que é andar por vista? Andar por obras, não é isso? Se eu fizer, Deus vai me abençoar. Se eu me batizar, Deus vai escrever meu nome no livro da vida. Se eu der o meu dízimo ali certinho, eu posso exigir de Deus. Ô abençoados, olha o que diz o Evangelho. Porque andamos por fé. Você não precisa ver para dizer que você é. Você tem que crer, chamado a crer, mesmo sem ver, mesmo que você sinta coisas ao contrário do que você está vendo. Mas se está escrito, fé no que está escrito, então você vai viver por fé. Não interessa o que se manifeste na sua frente, mas está escrito no Evangelho da Graça, então você creia no que está escrito no Evangelho da Graça, porque senão você vai tropeçar. E nós fomos chamados a viver por fé, e não por obras, como andavam lá os judeus lá de antigamente, não por obras. A religião, veja bem, a religião, ela me obrigou, a mim particularmente, por muitos anos, a imitar a Jesus de Nazaré. Eu procurava, não é isso?
eu procurava imitar Jesus de Nazaré. Por alguns anos da minha vida, quando eu estava lá na religião, eu era assim o responsável por cuidar da Santa Ceia, né? O pãozinho, o vinho. Uma certa vez também fui responsável pelo batistério, lá onde fazia o batismo nas águas. Também cuidei do dízimo, fui tesoureiro uma certa vez. Resultado disso tudo, uma vida de tropeço, uma vida que eu não sabia de onde eu tinha vindo, não sabia o que eu estava fazendo aqui nesse mundo, e muito menos eu entendia, abençoado, para onde eu ia quando saísse desse corpo aqui. Tinha medo do inferno, tinha medo do diabo, por quê? Estava imitando a Jesus de Nazaré. E isso, abençoado, aqui é bem claro, isso vai virar uma pedra de tropeço aqui no seu entendimento, porque Jesus de Nazaré, ele viveu um pacto de maldição e morte. Ele morreu na cruz, embaixo de debilidade. Como é que você vai imitar alguém que viveu nesse pacto? Ele não veio para nós os gentios, ele veio para morrer com um propósito definido por Deus. Nós não temos nada com isso, nós estamos depois da cruz. O apóstolo Paulo, escrevendo ali a Romanos capítulo 7, versículo 4, diz que nós somos lá do ressuscitado. Então eu vivi ali uma vida de tropeço. E veja bem o que eu vou te falar. Vou te falar aqui com todo amor do meu coração por você. Você que está me ouvindo, talvez você não nos conheça ainda bem, não conheça bem o Evangelho da Graça, é uma coisa muito séria que eu vou falar por você, que eu falaria para a minha própria mamãezinha se ela não tivesse esse pensamento. Não imite a Jesus de Nazaré. Isso é muito sério, abençoado. Não queira fazer o que ele já fez. Não se meta nessa confusão. Batismo, ceia, jejum, óleos, né? Passar aqui, óleos, colocar sua mão debaixo da cabeça de alguém. Não faça isso. Vigílias, práticas que Jesus de Nazaré fez. E veja bem aqui, Hebreus capítulo 10. Olha só. Veja bem o que acontece aqui. Hebreus capítulo 10, versículo 1 e versículo 2. Deixa eu ler aqui com você. Porque tendo a lei lá antes da cruz, a lei, a sombra dos bens futuros, e não a imagem exata das coisas, nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferece cada ano, pode aperfeiçoar aqueles que se chegam. De outra maneira, versículo 2, de outra maneira teriam deixado de se oferecer. Porque, purificados uma vez os ministrantes, aqueles que ceavam, aqueles que se batizavam, aqueles que matavam a galinha, cortavam, botavam na encruzilhada, nunca mais teriam consciência de pecado. E isso aqui, quando o apóstolo Paulo escreveu, ele estava falando a respeito daqueles abençoados antes da cruz que tinham essas práticas. E ele diz, não deu certo. Isso não deu certo nem para os judeus que tinham a lei. Agora, imagina para nós que nunca tivemos lei. Como é que esse negócio vai funcionar, abençoado? Se para os judeus lá, que foi dada a lei para ele, e a lei estava em vigor, lá antes da cruz, eles tinham que fazer essas coisas. O apóstolo Paulo aqui escreve, que não funcionava, o abençoado fazia uma oferta hoje, no dia seguinte a consciência de pecado já estava, porque já perdia o valor. Muito mais para nós, abençoados, que nunca foi. Vamos repetir. Eu sei que já estou até sendo chato com isso, mas temos que repetir. A lei de Moisés não foi dada para nós, os gentios. Então você não tem que se meter com essas coisas. Nós, os gentios, fomos justificados por fé. A nossa justificação, nós estamos justificados por fé. Está escrito lá, nós fomos justificados. Mas foi por fé, não foi por obras. Quando nós nascemos, já estávamos justificados. E foi por fé. Gálatas, vamos ler aqui em Gálatas, que aqui o apóstolo aqui fala. Gálatas, vamos aqui, capítulo 3, no versículo 8. Versículo bem conhecido nosso. 3:8, que diz assim, ora, veja bem, tendo a escritura, já lá, antes, o apóstolo Paulo aqui usa a escritura como referência. Tendo a escritura previsto que Deus, o próprio Deus, havia de justificar pela fé. Veja bem, vamos repetir. Havia Deus de justificar pela fé quem? Os judeus? Não, os gentios.
Deus anunciou lá no passado, veja bem, queria justificar pela fé os gentios. Anunciou primeiro o evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações, todas, inclusive o Brasil, todas as nações serão benditas em ti. Aí talvez alguém disse assim: não, mas o Brasil não existia naquela época. Não existia para mim, não existia para você. Será que para Deus já não existia? Deus não tem ontem e não tem amanhã, ele é hoje, tudo para ele é hoje. Então ele diz que justificaria pela fé. E o versículo 9: de maneira, de sorte, que os que são da fé, quem que são os da fé? Nós que fomos justificados, são abençoados, a razão porque nós só falamos abençoados, com o crente Abraão. Nós fomos abençoados juntamente com o crente de Abraão. As obras da lei não te justificam de nada, abençoado. Se você está jejuando, batizando, que mais? Santa Ceia e jejum, não sei o quê, isso nunca vai te justificar perante Deus, porque você já foi justificado. Essas coisas só te fazem tropeçar. Você já nasceu abençoado. Deixa eu te falar outra coisa. Você já nasceu justificado. O que está faltando? Conhecimento. Basta você conhecer o que Deus já fez por você no teu espírito, mesmo antes de você chegar aqui nesse mundo. Veja aqui em Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11, no versículo 6. Olha só o que diz. Que coisa tremenda. Ora, você que passa uma vida, não é isso? Querendo agradar a Deus. Eu também quero, né? Claro, com certeza, todo filho quer agradar ao pai. Todo filho se sente bem quando faz alguma coisa e agrada ao pai. Eu também quero. Olha o que diz aqui o Evangelho. Como é que você, que é um filho, tem que fazer para agradar a Deus? Olha, versículo 6. Ora, sem obras, é o que está escrito aí, abençoados? Não, ora, sem fé é impossível agradar a Deus. O que é uma coisa impossível? Impossível é alguma coisa que não é possível de maneira nenhuma. Não existe nenhuma maneira de você agradar a Deus se não for pela fé. E tem um detalhe, a fé não é que partiu de você não, é o dom da fé que Ele já imputou em você. Quando você chegou nesse mundo aqui, quando você foi parido lá pela sua mamãe, esse dom da fé já estava no teu espírito. Como nós falamos agora, o que está te faltando, o quê? É o conhecimento. Você conhecer que você já foi justificado por fé e que quando você nasceu já estava justificado e não precisa das obras. Sem fé é impossível agradar a Deus, sem esse dom da fé. Então você precisa desse conhecimento para parar de tropeçar nessas obras, para parar de tropeçar em Jesus de Nazaré e andar dignamente da vocação que você foi chamado, que foi por fé, sem as obras da lei, que só vão te fazer tropeçar, vão te fazer se sentir mal, vão te fazer sentir um pecador, vão te fazer sentir afastado de Deus, como eu me sentia o pior das pessoas. E eu tinha assim, lá no sistema religioso, eu tinha uma posição, não é isso? Era respeitado lá pela minha posição, mas eu, para Deus, me sentia mal, me sentia pobre, nu, miserável, por quê? Estava tropeçando, não sabia, não conhecia que era por fé, queria fazer por obras, e por obras você só vai tropeçar, pessoal. Esqueça esse negócio de obras, viva por fé o dom de Deus que Deus colocou em você. Romanos capítulo 3, volte aí um pouquinho, veja o que diz aqui o apóstolo Paulo, também escrevendo a Roma. Romanos capítulo 3, não é isso? Versículo 28, olha só, concluímos. Olha a conclusão que o apóstolo Paulo fez. Depois de ele explicar aqui toda a justiça de Deus no capítulo 3, como é que funciona, como é que Deus fez, que o homem pecou, o homem se separou. E no final, bem no finalzinho aqui, no versículo 28, ele chega falando sobre uma conclusão que ele fez. Eu gostaria de dividir com você essa conclusão, para você que ainda pensa que é por obras. Concluímos, pois, que o homem, o filho de Deus, é ou vai ser? É. Agora, aí onde você está, sentadinho no seu lugar, tranquilo, quietinho, você é justificado pela fé. Por quem? Pela fé. Sem com S.
S-E-M. Sem as obras da lei. Isso aqui é uma conclusão que o apóstolo Paulo fez. Isso aqui não é uma discussão. Ele não pôs isso aqui em pauta para se discutir, não. Ele chegou a uma conclusão depois de toda a explicação que ele deu aqui no capítulo 3. Ele diz, ó, concluímos então, abençoados. Ó, atenção, igreja. Vamos aqui falar isso aqui, ó. Concluímos que nós somos justificados pela fé sem as obras da lei. Essa é a conclusão de nós, os gentios, que nunca participamos de lei de Moisés, abençoados. Esse é o recado dessa noite. Nós fomos justificados pela fé. As obras da lei só nos fazem tropeçar aqui nesse reino. Em lugar nenhum do evangelho, veja bem, em lugar nenhum do evangelho, os gentios são chamados a praticar obras. Paulo nunca falou isso, ó. Os gentios têm que praticar uma obra porque é necessário para que ele fique bem com Deus, para que Deus escreva o nome dele no livro da vida, e muito menos essa história de aceitar Jesus, que nós nem gostamos de falar sobre isso, porque é uma criancice, é de um tamanho tão absurdo, não é isso? Que nós nem falamos disso. O homem aceitar a Deus. Eu acho que isso não cabe na cabeça de ninguém. Nós somos chamados, um gentio, de maneira nenhuma, foi chamado a praticar as obras. Muito pelo contrário. Veja aqui Romanos capítulo 7, versículo 4. Já falamos aqui uma vez, mas vamos ler agora. Que diz assim, ó, 7,4. Assim, meus irmãos, o apóstolo Paulo falando para um povo que conheceu a lei. Olha só. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei, pelo corpo de Cristo, para eles que tiveram lei. Aquele povo lá, esse povo que conheceu a lei. Para que sejais de quem? Do mesmo? De Jesus de Nazaré? Não, de outro, daquele que ressuscitou dos mortos. Falando àqueles que gostavam, que praticavam a lei. Então, abençoados, nós chegamos aqui no tempo do ressuscitado. E isso a igreja de Cristo ainda não conseguiu captar, não é isso? Como diz o abençoado lá da televisão, não captei a vossa mensagem. Ainda não captaram a mensagem do evangelho, que o homem, nós aqui chegamos aqui nesse mundo, já no tempo da graça aqui já, e não tem lei, nunca teve lei para nós, abençoado. Você não é chamado de praticar lei. Esse negócio de praticar lei aí é coisa da religião que quer manter o Filho de Deus cativo ali, né, com as obras da lei, porque a obra, ela aprende. Você é igual a agiota, né? A religião é igual um sistema de agiotagem. Você faz alguma coisa, você paga uma dívida, mas quando você pensa que está bem, não, pera aí, ainda tem uma dívidazinha aqui para você pagar, ainda tem um jejuzinho aqui para você fazer, o batismo que você fez lá, aqui não serve, e está sempre devendo, abençoado, está sempre devendo, parece uma agiotagem. Fuja disso. Corra disso. A lei de Moisés não foi dada para nós. Nós já nascemos justificados aqui nesse reino. Então, abençoados, vamos aqui concluir em 2 Coríntios, capítulo 5, no versículo 16, que diz assim o apóstolo Paulo para a igreja de Corinto. Abra sua Bíblia aí, por favor. Diz assim, ó, assim que daqui por diante, ele estava falando para um povo que conheceu Jesus de Nazaré antes da cruz. E participaram, muito deles lá, viam lá Jesus de Nazaré fazendo aqueles milagres, conheceram Jesus de Nazaré prometendo aquelas coisas, até viram Jesus de Nazaré morrendo na cruz. Então ele diz assim, ó, assim que daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. Não é segundo as obras. Quando ele fala segundo a carne, ele não está falando segundo as obras, porque você precisa desse corpo de carne para fazer as obras. A lei de Moisés, ela precisava do corpo de carne para praticar as obras. Mas, e diz mais, ainda que tenhamos conhecido a Cristo segundo a carne, como é que se chamava Cristo segundo a carne? Jesus de Nazaré. Contudo, agora, já não o conhecemos desse modo. Não conhecemos mais desse modo, abençoado. Muito menos, muito mais, nós que somos gentios, que nunca participamos da lei. Jesus de Nazaré para nós é apenas a história, que ele passou ali na cruz com um propósito definido e acabou. Nós não participamos da lei de Moisés em época nenhuma da nossa história. O gentio, nem antes da cruz,
nem depois da cruz teve lei de Moisés para nós. Nós já nascemos justificados. Se você se meter com a lei, você vai tropeçar. É isso que nós estamos falando aqui para você. A razão, o motivo de muitas pessoas fracas, muitos crentes fracos aí tropeçando e estão aí chorando, como uma música, né, que tinha aí há uns anos atrás, fez muito sucesso, né? Vai chorando, geme e chora. Olha que coisa triste para um filho de Deus, não é isso? Porque está tropeçando em Jesus de Nazaré. Vai chorando, vai gemendo. Não, abençoado. Você foi chamado a reinar em vida, a viver bem aqui nessa terra, com conhecimento da graça de Deus. Olha que privilégio que Deus nos deu. Para nós, nunca passamos pela lei. Ou você gostaria de ter participado da lei de Moisés? Eu sei lá, eu acho que não, né? Você gostaria de ter andado lá no deserto, lá 40 anos lá junto com Moisés? Você gostaria de ter levado o seu filho lá o 8º dia para cortar lá o prepúcio lá do menino? Você gostaria de ter feito isso? Você gostaria de ser chamado de pecador lá pela lei de Moisés? Dar lá tudo que você tinha lá, os 10%? Você gostaria de fazer isso? Eu acredito que não. Muito menos agora, abençoado. Nós não participamos de nada disso. Deus nos poupou, Deus nos guardou de todas essas coisas. Por que você agora vai desobedecer? Não vai querer esse presente que Deus te deu? Viver uma vida sem lei? Vai querer se meter nessa confusão chamada lei de Moisés, que já acabou, que nem foi dada para nós? Abençoados, eu recebo você entendendo que a lei não foi dada para nós. Jesus de Nazaré, ou melhor, as suas práticas, as suas doutrinas, para nós os gentios, seria uma pedra de tropeço. Se se meter com Jesus de Nazaré, você vai tropeçar, com certeza, porque nós tropeçamos. Mas quando nós entendemos que não é mais para nós, que nunca foi para nós, então nós paramos de tropeçar. Não temos negócios, veja bem, não temos negócios com Jesus de Nazaré. Não, esqueça Jesus de Nazaré. Foi muito bom que ele veio, foi muito bom que ele fez, mas para nós, esqueça Jesus de Nazaré. Abençoados, eu recebo que você tenha entendido, que Deus mesmo fale aí no seu entendimento, que você nunca precisou da lei de Moisés, e muito menos agora, com esse conhecimento, com esse entendimento, com os olhos do seu entendimento iluminados, você vai viver de uma maneira muito melhor, sabendo, conhecendo a sua posição em Cristo Jesus, conhecendo a sua vocação, vivendo de maneira digna da vocação que você foi chamado por Deus. 2 Timóteo 9 diz que antes dos tempos eternos, ele nos chamou com uma santa vocação. Não foi de qualquer jeito, foi com uma santa vocação. Então hoje vamos respeitar, vamos honrar esse chamado, essa vocação que foi feita pelo próprio Deus. Não foi o pastor, não foi o apóstolo, foi o próprio Deus que imputou no nosso espírito. Abençoados, eu recebo que tudo está bem, recebo que hoje já é a melhor noite da sua vida, que o que você ouviu aqui hoje, Deus já iluminou teus olhos e você possa entender e passar essa mensagem para frente. Eu te convido aqui a compartilhar essas mensagens e se inscrever no nosso canal lá do YouTube, que é muito importante para que a palavra corra e seja glorificada. Abençoados com todas as bênçãos.